Caros energéticos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Vetor Elétrico. Eu prometo a vocês, quer dizer, se Deus quiser, logo nós teremos outros assuntos para comentar aqui para debater aqui, né, de modo que a gente consiga rir um pouco, né, de modo que a gente tenha um pouco de alegria. Infelizmente, nós não estamos conseguindo assuntos muito alegres, muito agradáveis para tratar com vocês, para a gente conversar e debater. Em compensação, Deus querendo e Ele quer, isso vai passar e logo nós teremos bons assuntos para conversar aqui. Eu peço a vocês que curtam, deem um like. A gente precisa disso para manter o nosso trabalho em andamento, para manter a nossa luta. Ontem, a Câmara Federal aprovou, pela segunda vez, a MP 1031, que trata da privatização da Eletrobras, a privatização ou a entrega da melhor parte do setor elétrico brasileiro. O melhor da geração brasileira vai ser entregue pelo governo federal ao setor privado. Nós vamos relembrar a história do setor elétrico brasileiro para a gente ter uma noção, uma real posição da catástrofe que é o que está fazendo o governo federal, os senadores, os deputados federais ao povo brasileiro. É uma catástrofe o que eles estão apresentando, o que eles estão deixando para a nação brasileira. Quero lembrar aqui que os deputados, senadores, o governo federal têm culpa, quase toda a culpa, mas os prefeitos também têm. Existem prefeitos que tiveram alguma coisa, né, algum acerto para fazer campanha pela privatização das empresas que, aliás, vão dar ou deixar grandes prejuízos aos municípios. Não é? Basta falar da água, da cota 762 e da compensação financeira por utilização dos recursos hídricos que as empresas geradoras estatais pagam mensalmente aos municípios de acordo com aquilo que produzem de eletricidade. Ou seja, governo federal, senadores, deputados, prefeitos, vereadores estão trabalhando contra o próprio povo que os elegeu. Né? Nós vamos lembrar essa história para a gente, então, fazer um quadro para ter uma noção do real tamanho dessa catástrofe. Antes de mais nada, eu quero cumprir uma promessa que eu fiz ao pessoal lá de Belém, ao pessoal do Pará, aos meus companheiros, ex-alunos da saudosa Escola Técnica Federal do Pará. Naquele tempo, para se ter um diploma, um certificado de técnico, seriam necessários 4 anos, 7 semestres nos bancos da Escola Técnica Federal do Pará, mais 180 dias úteis de estágio. Hoje é 1 ano e meio de banco de escola e mais 200 e alguma coisa de horas de estágio para entregar a alguém um certificado de técnico. Na escola técnica, e provavelmente nas outras escolas técnicas federais do Brasil, que eram boas, eram ótimas, eram 4 anos para se ter um técnico, para tentar ser eletricitário, no caso da eletrotécnica, que é o meu campo. Por que eu prometi a eles falar disso aí? Por causa do amor que nós,
eles, lá em Belém, em Macapá, no norte, demonstram até hoje pela Escola Técnica Federal do Pará, mostrando a saudade que tinham, o orgulho que tinham, aliás, a saudade que tem, e o orgulho que tinham naquela época, e tem até hoje, mas naquela época, de usar aquele uniforme daquela bata azul clara e aquela calça preta, e ainda dizia assim, andando com a famosa pasta presidente. Quando se andava nas ruas, quando se andava nos ônibus, lá de Belém, para ir para a escola, voltar da escola, com uma régua T na mão, por exemplo, e com aquele uniforme, o orgulho batia. Era muita vaidade, era muito amor àquela escola, era muito amor de estudar naquela escola e aprender uma profissão. É esse o orgulho que os ex-alunos da Escola Técnica Federal do Pará demonstram até hoje de ter estudado naquela instituição, que eu gostaria que voltasse a todos os alunos de todas as escolas públicas do Brasil. Esse ensino público que é tão debatido por esse governo, agora, esse governo federal agora, que é contra livro, é contra ensino, é esse orgulho que eu gostaria que voltasse a todas as escolas. Por quê? É porque é na escola que acontece o debate e o aprendizado para se ter noção do que é seu país, para se ter noção do que é amar um país e defender os seus recursos energéticos. Como agora estão entregando parte da Petrobras, já foi, é recurso energético finito, mas é nosso, é o petróleo, e como estão entregando o recurso energético infinito, renovável, que é a água. Porque não se engane, quem comprar usinas está mandando no seu reservatório, está comprando água, é ele que vai mandar na água, é o dono que vai dizer se você pode irrigar ou utilizar para prazer. Ele vai querer gerar. Então esse orgulho que os alunos da Escola Técnica Federal do Pará têm até hoje, da sua escola, da nossa escola, é orgulho que eu gostaria que voltasse a todo aluno de ensino público brasileiro, que voltasse a se ensinar educação moral e cívica, que voltasse a se ensinar organização social e política do Brasil, para que o aluno, para que o jovem aprendesse a dar valor ao seu país e aprendesse a dar valor à perda, à ação dos políticos que estão fazendo hoje a entrega de todo o patrimônio que nós construímos. É esse valor. Então, por isso, um abraço aqui aos ex-alunos da Escola Técnica Federal do Pará e aos alunos do que é hoje a Escola Técnica Federal do Pará, que passou a ser Cefet, depois Instituto de Educação, alguma coisa, eu não me lembro bem o nome agora, né? Eu não estou lá. Mas parabéns a vocês, parabéns a nós. Um abraço. Vamos voltar então à história que eu prometi para vocês, para que a gente tenha uma real dimensão do desastre que estão fazendo com o setor elétrico brasileiro. E quero lembrar, antes de mais nada, um recado para as pessoas que estão sorrindo pela privatização, pela possível privatização, porque ainda tem recursos judiciais, se bem que está tudo entregue, aqui para nós está tudo entregue, né? Está tudo do lado do mal feito. O STF, os chefes que estão colocando nas empresas estatais, como colocaram agora em Furnas, né? Judiciário, o STF já falei, os chefes, o governo federal, o Senado Federal, a Câmara Federal, os prefeitos, os vereadores, raros escapam, raros têm orgulho de ser brasileiro, raros são patriotas. Estão rindo, batendo palmas, sabe sobre o que? O que eles estão comemorando? A entrega do que é seu, do que é nosso. Pior ainda, meus amigos, meus eletricitários, meus amigos eletricitários e energéticos que estão me ouvindo nesse momento, pior ainda é ver, saber, ouvir gargalhadas e risos de ex-funcionários das empresas estatais, como Furnas, por exemplo. Aposentados, estão rindo agora, achando bom, que acabou a mamata, quer dizer, a mamata
se é mamata, que eles aproveitaram, criaram suas famílias, né? E às vezes até empregaram filhos nessas empresas, agora estão achando bom que ela seja entregue para o lucro privado, para estatais estrangeiras e bancos brasileiros e até para fabricantes de cerveja. Eu creio até que os nossos reservatórios, em vez de dar a cota 762, que os prefeitos das regiões querem, vão transformar a nossa água toda em cerveja. Provavelmente é isso, porque esses caras só procuram lucro, só querem lucro, né? Então, o que dói é ver essas pessoas rindo. Mas quero lembrar também, todas as empresas estatais, bancos, como a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, a Petrobras, Furnas, né? Eletrobras, Eletronorte, Chesf, Eletrosul, elas têm uma fundação, certo? Que nós pagamos durante nossa vida inteira trabalhando, nós pagamos também, além da previdência oficial, que depois o seu salário fica uma merreca, você pode ganhar o que ganhar, mas você vai ganhar um teto, que é uma merreca, na previdência social pública, mas o que te mantém, o que te dá algum ressarcimento é a previdência particular, digamos, que é do fundo, que é da fundação que a empresa mantém junto com seus empregados. Como cada uma tem, como Furnas tem a Holandesa, como tem a Previ, a Petros, etc. Essas pessoas, esses funcionários que estão indo, Furnas, Eletronorte, Eletrosul, tal, sendo vendidas, essa privatização vai ter efeito sobre as suas fundações. E tendo efeito sobre as suas fundações, vai ter efeito sobre a complementação de aposentadoria que essas hienas estão rindo. Dessas hienas aí que estão rindo. O riso delas pode se transformar em choro. Em vez de estar rindo nos botecos da vida, deviam estar lutando ainda, tá? Com a última esperança de que essas empresas não sejam privatizadas e os fundos delas também não sejam tragados, porque eles têm bilhões em caixa e isso, os partidos, o senhor Paulo Guedes está de olho. Não vão privatizar e deixar com funcionários. Alguém vai pegar, alguém vai gastar, né? Provavelmente para pagar o que foi prometido para os senhores deputados, para os senhores senadores, prefeitos, deputados estaduais, governadores e vereadores, o que foi prometido para eles para que apoiem a entrega do nosso patrimônio. Quem sabe o dinheiro das fundações não servirá para isso, hein? Quem sabe? O povo brasileiro está ficando cada dia mais pobre, porque para vender a Eletrobras, para privatizar a Eletrobras, foi preciso o governo gastar uma fortuna que não é dele. Essa fortuna é nossa. É dinheiro de impostos. Então, estão pagando para as hienas do Congresso Nacional, que lá virou, como diria o nosso amigo saudoso Raul Seixas, lá virou um leilão da Babilônia. E isso está claro, sai na imprensa. O presidente do Senado, o presidente da Câmara, procurando dar uma paradinha, uma forçadinha na aprovação da MP para que o governo prometa ou solte logo a verba que prometeu. Isso é uma sem-vergonhice. Aqui para nós é uma sem-vergonhice. É o leilão da Babilônia. Não é? É o leilão de camelô dos mais baratos e cínicos possíveis. Mas vamos voltar a falar da história do setor elétrico brasileiro, que nasceu para e passo a grandes invenções elétricas. O setor elétrico brasileiro é tão antigo quanto das outras nações desenvolvidas, porque nós também somos desenvolvidos. A única coisa que não está desenvolvida aqui no nosso país é política, é o governo federal. Essas coisas não estão desenvolvidas, né? Porque um governo que nega, né, que diz que a Terra é plana, que nega a compra de vacina, que promete ivermectina como cura, hidrocloroquina, etc., etc., porque a vacina não tem comprovação científica. Olha só que tipo de governo a gente tem. Nem o cérebro dele tem comprovação científica. Eu não ouvi nenhuma comprovação científica de que ele tenha cérebro, apesar de andar por aí com a cabeça em cima dos ombros. E por que a vacina insiste tanto
em comprovação científica, se outros países avançados tecnologicamente também aplicam vacinas, estão usando vacinas e estão se dando bem, estão saindo, estão melhorando a crise e a pandemia do coronavírus. E depois reclamam que prefeitos e governadores estão prejudicando a economia brasileira, quando esse cara, como presidente do Brasil, em vez de ficar apontando culpados, deveria tomar atitudes. Não é ficar condenando. Tá? Você não vai chegar num desastre e tá lá gente ferida, gente morrendo. Você vai perguntar vai procurar quem foi o culpado. Vamos procurar quem foi o culpado disso aí tudo. Não, você vai atender primeiro quem está morrendo. Você vai atender primeiro quem está precisando do socorro. Depois você vai ver os culpados. Assim é a questão da pandemia. Tem 500 mil de pessoas mortas aí. 500 mil de famílias chorando enquanto ele ri. Então está procurando culpado? É o governador de São Paulo? É a imprensa? É governador? É prefeito? Não, o culpado é ele. Ele é o responsável por reunir isso tudo, aparar as arestas, curar, resolver a pandemia, depois vai procurar o culpado. E ele vai estar bem no início da fila. Então o setor elétrico brasileiro desenvolveu par e passo a todos os outros. Dom Pedro II, por exemplo, fez acordo com Thomas Alva Edison para que ele implantasse no Brasil todos os seus inventos, que ainda, lógico, ainda fosse inventar, já implantasse no Brasil, né? Assim como fez também com o telefone, com Graham Bell, que ele conheceu pessoalmente, mas trouxe para cá para o Brasil as lâmpadas de Edison. Aqui teve iluminação pública, as cidades, Campos, por exemplo, depois outra cidade lá no Rio Grande do Sul, né? O Palácio Imperial, o Paço Imperial, teve iluminação pública logo no momento em que estava sendo aplicada a iluminação elétrica no mundo. E assim foi, o Brasil foi desenvolvendo, só que desenvolvendo aqui e acolá, pequenas empresas familiares, inclusive, grandes empreendedores particulares, só que eles fizeram, lógico, como o Delmiro Gouveia, né? Lá em Paulo Afonso, ele fez uma usina para a sua fábrica de algodão. Mas, em compensação, também mandou energia para a Vila de Pedra, ou Vila da Pedra, onde moravam seus funcionários. Assim como Mascarenhas fez aqui também, em Minas, fez lá em Juiz de Fora, né? Marmelos 1, Marmelos 0, né? Eram empreendimentos. E assim foi, no Brasil ele espalhou em São Paulo, a Rio Claro, né? Teve muita empresa pequena. Mas isso não bastava, o Brasil não conseguia desenvolver, né? Estava desenvolvendo localmente, mas afinal de contas ia. Até que surgiu em 1899, aí sim o verdadeiro capital privado e internacional. A Light, depois a Anforp, em 1899. E tomaram conta do setor elétrico brasileiro por mais de meio século. O que resultou disso aí, da atuação do setor elétrico privado no Brasil? Uma bagunça. Virou uma bagunça. Energia péssima, tarifa alta. Certo? Foi isso que resultou no Brasil. Né? Até ainda ficou a Light esperneando aqui, mas foi mais ou menos meio século que o setor elétrico privado tomou conta da energia no Brasil. Sabe quem arrumou isso aí? Primeiro a Chesf, depois Furnas, depois a Eletrobras, que veio depois delas duas. A Eletrobras não nasceu antes das suas concessionárias, digamos. A holding nasceu depois, para juntar tudo. Mas, enfim, resumindo, foi o setor elétrico estatal. Foram essas empresas construindo usinas, né? Em Paulo Afonso, a Chesf, Furnas no Rio Grande, né? Depois veio a Eletronorte, né, que fez Balbina, fez Tucuruí, né? Recentemente agora nós temos aí Santo Antônio, já a privada Giral, Belo Monte, né? Serra Dourada, que era da Celg, enfim. Nós construímos no Brasil um sistema forte que a gente chama assim, Sistema Interligado Nacional, né?
de usinas, um sistema de transmissão fortíssimo, o mais forte, mais confiável do mundo, inclusive. Nós tínhamos, né, até o momento, um sistema diversificado, aplicando em energia eólica, energia solar, carro elétrico, enfim, o setor elétrico brasileiro, estatal brasileiro, foi que impediu que o Brasil ficasse no retrocesso e avançasse industrialmente, iluminasse as suas casas, suas praças, seus comércios, suas indústrias e tivesse um programa como Luz para Todos. Certo? Luz para Todos, esse é o verdadeiro nome, que era Luz para Todos mesmo. Agora não se verá mais falar nisso. Certo? E depois Juscelino veio com aquele sonho do colar de Minas, do colar de usinas no Rio Grande, que nasce lá em Bocaina de Minas, na divisa do Rio de Janeiro com Minas Gerais. Né? Por quê? Porque naquele tempo ia ter um colapso de energia no Brasil, né? Que os grandes centros produtores, os três considerados São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, estavam com uma demanda altíssima, mas não tinha energia elétrica para suprir. O que aconteceu? Vamos fazer Furnas no Rio Grande. Central Elétrica de Furnas, que foi a maior hidrelétrica da América do Sul naquela época, uma das maiores do mundo, e depois dela vieram outras que fortificou esse sistema elétrico brasileiro. E o Brasil não precisou disso. Houve uma época que se dizia o seguinte: para cada 1% do PIB nacional, era preciso que o sistema elétrico colocasse de energia elétrica 4.000 megawatts. E o sistema elétrico brasileiro sempre atendeu. Todas as empresas estatais brasileiras dão lucro. E o governo vem dizer que ela não tem dinheiro para investir. Tem sim, basta o governo deixar de roubar, basta deixar de dar dinheiro para deputado e senador ficar fazendo o trabalho para o qual eles foram eleitos. Não é necessário você tirar dinheiro do Tesouro Nacional para pagar, para que eles aprovem aquilo que você quer. E isso mostra que a coisa está errada. Assim como foi na MP 1031, da privatização da Eletrobras, onde senadores considerados de direita, não é? Como o PSDB, pessoas consideradas de direita, entreguistas também, como Fernando Henrique Cardoso, como José Serra, votaram contra a entrega da Eletrobras. Olha só, juntou o povo técnico, juntou a oposição da oposição contra esse governo, contra esse Congresso Nacional de camelôs, né? De vendilhões, de cínicos, hipócritas. Juntou contra eles e mesmo assim, ainda assim, por 3 votos, os senadores aprovaram e agora de volta à Câmara, os deputados federais fizeram festa. Imaginem, esses sujeitos que foram eleitos pelo povo fazendo festa por estar prejudicando o povo. Isso tudo maracutaia. Sem brincadeira, tudo maracutaia. Essa questão da privatização da Eletrobras foi tudo maracutaia. Tudo que vocês procurarem no caminho disso aí tem sujeira. Teve sujeira e vai ter mais sujeira, porque ainda os partidos de oposição estão resistindo, vão ao STF, mas lá também as cartas já estão marcadas. Resta a nós, e eu sugiro a vocês, que a gente faça o seguinte: vamos anotar o nome desses caras, vamos anotar o nome dos governadores que apoiaram, vamos anotar o nome dos deputados federais que votaram a favor da venda da Eletrobras, vamos anotar o nome dos senadores que votaram a favor da entrega da Eletrobras, os prefeitos que apoiaram, os vereadores que apoiaram, porque vem 2022 aí. E do que eles vivem? Vivem dos votos. E sabe quem dá o voto? O povo. O povo, exatamente esse que está sendo prejudicado agora, é que dá o voto a esses sujeitos. Qual é o nosso castigo? Qual é o nosso troco para eles? Fazer campanha contra, não votar nesses sujeitos. E ver
as traíras, as hienas, que se aproveitaram das empresas estatais, ganharam dinheiro nas empresas estatais, saíram em programas de demissão voluntária, levaram muito dinheiro nisso aí, e agora estão rindo porque as empresas estão sendo privatizadas. Vamos anotar o nome dessas pessoas? Vamos anotar o nome desses políticos para que eles nunca mais voltem e saiam disso aí, porque política não é profissão, política é uma função que o povo dá a alguém para representá-lo. Se representa mal, vamos tirá-los. É essa a nossa vingança. E é isso que eu peço a vocês. Guardem o nome desses sujeitos. Guarde os nomes desses sujeitos, tá bom? Para que não voltem nunca mais. Espero que vocês tenham participado comigo. Desculpe alguma coisa modificada no nosso canal esses dias, por causa disso aí tudo, né? Logo voltaremos a falar dos assuntos que prometemos falar também, né? Mais diretamente sobre recursos energéticos. Se bem que nós estamos falando, né? Privatização de recurso energético. Nós estamos privatizando a energia elétrica, que é proveniente do recurso energético renovável, água renovável, enquanto a gente tomar conta das fontes. Porque a hora que a gente abandonar as fontes, né? De repente a gente não vai ter água também. Como essa medida provisória aí que aprovou a privatização da Eletrobras, também permite que sejam passados por cima do FUNAI e do IBAMA, por exemplo, um lilhão lá no norte, que vai passar em terra indígena. Ou seja, se vai passar por cima da FUNAI e do IBAMA, não vai obedecer os critérios de proteção ao meio ambiente. Certo? Não vai. Vai contratar, inclusive, 6.000 megawatts de termoelétricas. Nós estamos atrasando, enquanto outros países estão fugindo de termoelétrica, nós estamos voltando a contratar 6.000 megawatts de termoelétricas por causa da SMP, da privatização da Eletrobras. Para quê? Para agradar deputados e senadores nos seus currais eleitorais, querendo comprar energia de termoelétrica a gás, onde nem tem tubulação para gás, onde não tem fornecimento de gás. Imaginem o crime que estão fazendo, certo? Então vamos passar por terra indígena, vamos desobedecer leis ambientais, vamos poluir mais com termoelétrica. É só isso que essa doação da Eletrobras está conseguindo para o Brasil, além do rombo enorme nas nossas contas, né? De praticamente ter que pagar 2, 3 Eletrobras para vender uma. O governo, alguns jornalistas estão falando, não, vai ter que construir uma, vai ter que pagar uma Eletrobras para vender outra. Não, eu acho que 3, no mínimo 3 Eletrobras estão sendo gastas para que o governo consiga entregar no colo dos amigos do senhor Paulo Guedes o sistema elétrico brasileiro para lucrar. E vai acontecer a mesma coisa, quem tiver vivo verá. Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com a Light e a Anforp. Quando o sistema elétrico brasileiro voltar a ser novamente uma sucata, como foi lá em 1950, 54, 60, eles vão entregar outra vez ao setor público estatal. E o governo, nós, povo, vamos entrar para construir mais, para produzir mais, criar mais empresas de energia elétrica, estatais. E quando tiver tudo pronto, vem de novo. Essa história é cíclica. O setor privado, abutre, é como um abutre realmente em cima do tesouro brasileiro, do patrimônio brasileiro, como se ele fosse carniça, que não é, mas eles tratam como se fosse carniça. Ficam sobrevoando até lançar suas garras e pegar de novo. Eles vão pegar agora, se a gente deixar, eles vão pegar, sucatear e depois voltar ao Estado brasileiro, a nós. Muito obrigado pela atenção de vocês, pela paciência de ter ouvido e visto o vetor elétrico um pouco diferente. Mas vocês serão bem-vindos sempre e nos próximos, tá? Deem likes, compartilhem, se inscrevam, participem com a gente e lutem com a gente. Muito obrigado por tudo, até a próxima e eu espero vocês lá, onde serão bem-vindos.